Olá, telespectadores. Uma alegria muito grande, voltando com o programa Encontro com a Justiça. Agora, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Hoje nós estamos reinaugurando o nosso programa, que já tem uma história de rádio, mas pela primeira vez na televisão. E agora, para a inauguração deste programa, para a reinauguração, nós estamos chamando um convidado muito especial, um historiador, um professor de literatura, um homem que tem uma história escrita na história do Brasil e que, dentre outros livros, escreveu sobre o golpe militar e civil de 64, 40 anos depois. Um livro maravilhoso que eu recomendo para todos os nossos telespectadores. E para debater com o professor Ivan Proença, nós estamos aqui com o jornalista Paulo Marinho, nosso querido Paulo Marinho. Boa noite, Paulo Marinho, que alegria recebê-lo aqui no Encontro com a Justiça. Boa noite, doutor Ciro, boa noite, doutor Damasceno. E para mim é uma satisfação ao lado aqui do professor, escritor Ivan Cavalcante Proença. Esse nome merece uma mordida. É impressionante em termos de inteligência e que traz muito esclarecimento para nós. É importante, doutor professor Ivan, estar conosco aqui. E também, como debatedor, o nosso querido companheiro de longa data, o juiz desembargador João Batista Damasceno, cientista político, também escritor, com vários artigos publicados na mídia brasileira, sobretudo no jornal O Dia, e que, com o seu conhecimento, vai explorar muito desse nosso entrevistado, porque muitas coisas devem ser aqui esclarecidas nesse nosso bate-papo, aqui na TVC, canal 6 da NET do Rio de Janeiro. Boa noite, desembargador João Batista Damasceno. Boa noite, Ciro. Um prazer muito grande estar aqui tendo essa oportunidade, mais uma vez, nos dirigirmos a esse público fluminense e carioca. Depois do encerramento da nossa atividade no rádio, abriu-se, fechamos uma janela e abrimos uma porta e podemos aqui, pela TVC Rio, nos comunicarmos com os telespectadores por esse canal 6 da NET, nesse importante veículo de comunicação, nesse canal de comunicação que é essa TV comunitária. É um prazer muito grande estar aqui com o Paulo, com o jornalista, e com o professor Ivan Proença, meu professor de literatura. Depois nós vamos explorar essa grande faceta dessa pessoa múltipla que é o professor, o coronel Ivan Proença, que tem muita coisa a nos falar da história do Brasil. Eu acho que todos nós ficaremos muito enriquecidos com este bate-papo, com essa entrevista aqui. Professor Ivan Proença, o programa Encontro com a Justiça ele foi criado, pensado aqui por alguns magistrados, com o objetivo de aproximar o judiciário da comunidade, da comunidade jurídica, da comunidade acadêmica, dos advogados. Por isso os nossos convidados são sempre pessoas que têm um discurso para ser ouvido por esse público. O objetivo é aproximar o judiciário. Nós costumamos ficar encastelados ou entogados dos palácios da justiça. E nós somos um poder e devemos nos comunicar com o povo. É um poder graças a essa representação que nos dá o povo brasileiro. Daí a ideia de criar esse programa de comunicação social, para podermos debater. Nós temos tantas questões hoje no Brasil em que o judiciário tem sido protagonista. Então esse é o objetivo do programa Encontro com a Justiça. E muita alegria, nós estamos aqui inaugurando na TVC, canal 6 da NET, esse programa com a presença de Vossa Excelência. Um historiador, uma pessoa a qual nós depositamos um respeito muito grande pela sua história de vida, pelo seu currículo e pela sua sapiência. Professor,
Qual é a situação hoje no Brasil? Nós estamos vivendo um golpe como vivemos em 64, como vivemos na época de Getúlio Vargas, ou tem algumas diferenças? Como é que o senhor vê a situação política, jurídica hoje no Brasil? Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente na TV comunitária Rio de Janeiro, principalmente com o Dr. Ciro Darlan e com o Dr. João Batista Damasceno, e com a presença também do companheiro jornalista Paulo Marinho. E essa iniciativa, quer dizer, ganha exatamente com a presença de pessoas ligadas ao meio jurídico e com essa importância, com essa relevância, né, com que os doutores aqui presentes, nossos companheiros Damasceno e Ciro Darlan, vêm trabalhando ao longo desse tempo todo. Quer dizer, esse encontro hoje é apenas uma etapa do trabalho que eles desenvolvem, não só de aproximação com os mortais, digamos assim, como também assim, no aspecto do engajamento da justiça representada por eles, e, portanto, com muita categoria, a preocupação com o contexto sociopolítico e sociocultural do Brasil. É claro que golpe é golpe, então a gente pode categorizar um golpe armado, um golpe violento, com luta, enfrentamento armado, e outro golpe de outra forma. Eu até ouvi há pouco o doutor Ciro, ele estava ali na mesa dele, conversando, e eu ouvi uma frase assim, bom, ele estava citando o golpe militar e civil de 64, que é o título de um livro meu que está esgotado. Eu até agradeço a citação do livro, mas aí ele falou em golpe midiático e jurídico. Falou algo assim, não foi em relação ao que está acontecendo no Brasil, ou parecido com... E de fato aí eu comecei a raciocinar. Não há dúvida que é um golpe. Isso aí eu até ontem aprendi mais um pouco com os senhores lá na mesa de debate no sindicato dos bancários. Eu aprendi em função das etapas jurídicas que foram bem delineadas pelos senhores, provando que de fato havia um golpe, sim, à luz da justiça, à luz de um processo democrático que deveria estar vigente, mas não está vigente, de modo que não há dúvida nenhuma que é um golpe. E eu queria lembrar também que essa participação dos militares agora, nessa etapa de, vamos dizer, de intervenção militar, um termo até desagradável, intervenção, porque sugere logo um poder, uma ocupação armada, mas essa intervenção militar, quer dizer, ela compõe esse quadro também agora, né, neste momento, mas o golpe foi dado, evidentemente, pelos parlamentares, pelo Senado, pela Câmara, não é? E pela ambição dominante. Isso não há dúvida nenhuma que há interesses de outra natureza, e mais uma vez o interesse lá de cima, dos nossos, né, tios lá, que estão sempre espreitando, acompanhando e intervindo no nosso processo democrático. Então, o golpe, se a pergunta é se existe um golpe, não há dúvida nenhuma. E aí está. E eu lamento muito que tenha havido assim uma certa restrição, uma certa censura à disciplina intitulada O Golpe de 2016, intitulada, enfim, uma disciplina livre, solta, uma disciplina facultativa, e, portanto, isso aí é o mínimo de liberdade que pode ter a universidade, no caso a Universidade Brasileira, e a reação foi muito desproporcional, o que prova que o golpe aí está. A própria reação ao estudo de uma disciplina
disciplina, repito, livre, optativa, causou um escândalo aqui no nosso país. Então, mas isso faz parte também do processo educacional. Me parece que hoje nós vamos também trocar ideias sobre educação no meio militar, então já fica também uma ideia minha a respeito. Exatamente, professor. O senhor é um militar, um homem que tem disciplina, tem serviços prestados como militar à pátria, e o senhor foi traído pelos seus companheiros no momento em que o senhor, justamente para ser fiel aos seus compromissos como militar, queria defender a legalidade, pretendia defender as instituições, e nós hoje estamos vivendo aqui, nós, o desembargador Damasceno e eu, dentro da gestão de um golpe que está sendo chamado de jurídico midiático, e nós também temos um compromisso com o momento da nossa posse. Nós juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do nosso país. O que nós estamos vendo é que tanto a Constituição quanto as leis estão sendo rasgadas para garantir que esse golpe seja dado. Eu vejo alguma semelhança entre a nossa função de magistrado e a sua função de militar, que tínhamos esse compromisso e estamos agora correndo um risco muito grande. Como é que o senhor, que tem essa experiência histórica, que conselho o senhor nos dá? De fato, a história aí se repete. Ela não está se repetindo apenas como farsa, não. Ela está se repetindo com outros componentes, mas no fundo é uma repetição da história. Porque vejamos, eu por exemplo, não vou falar muito sobre a minha pessoa no episódio lá do dia 1º, foi 1º de abril o golpe, não foi dia 31 de março, não vou falar, mas vou lembrar o seguinte: eu fui impronunciado, doutor Círio, doutor Damasceno, eu fui impronunciado pelo promotor militar. E até com uma coisa surpreendente, um elogio ao final do impronunciamento. E mesmo assim, fui mantido preso e cassado, e quando houve anistia em 79, aquela anistia entre aspas, uma anistia que não nos consultou sobre essa reciprocidade indecente de nós sermos anistiados parcialmente, restritamente, e corresponder a uma anistia a torturadores e assassinos, jamais fomos consultados em relação a essa reciprocidade indecente. Então, quando houve anistia em 79, eu tinha idade para voltar para as Forças Armadas, para ativa. Não que eu nem sabia direito se eu queria continuar, só iria voltar se tivesse certeza de que novos rumos poderiam acontecer na história militar brasileira. Mas eu queria ter o direito, pelo menos, de optar. Eu volto ou não volto. E a resposta dos superiores nossos lá, que regiam naquele momento esses requerimentos, a resposta no meu caso foi a seguinte: o senhor realmente tem, pelos estatutos militares, tem idade, a idade permite que o senhor volte, mas nós não vamos permitir porque o senhor está desatualizado. Quer dizer, é um jogo, né? Eles me desatualizam me caçando, e depois eu sou punido 2 vezes por ser desatualizado e, portanto, não poder voltar para as Forças Armadas. Bom, isso é um exemplo que eu estou dando da área jurídica. Eu fui impronunciado, depois fui punido 2 vezes pelo mesmo órgão punitivo. Então, e hoje o que a gente vê é uma hermenêutica em cima que não caberia, né? Não digo que não caiba, porque outro dia um desembargador trocando ideias comigo, aqui inclusive aqui na sala, eu disse para ele: o senhor desembargador está usando oxímoros na sua argumentação. Ele virou para mim e disse assim: mas professor, nós da justiça somos a própria contradição. Então, tá bem. Então a hermenêutica realmente ela cabe, porque o jogo a dialética da contradição, ou a contradição da dialética, realmente acompanha. Mas no caso da Constituição brasileira, ela só é cumprida fielmente quando interessa ao poder dominante. E ela só também ganha uma hermenêutica esdrúxula, como é o caso, por exemplo, da
da anistia aos torturadores, por extensão a torturadores, assassinos, na nossa opinião de leigos, isso não pode prescrever, isso não pode ser contemplar em hipótese alguma, não é? Os delituosos, os que cometeram esses crimes. Então é muito curioso isso, a justiça nossa ou cumpre a Constituição a seu modo, né, de conveniência, ou estabelece uma hermenêutica, uma interpretação que é também, no fim, dá no mesmo. Quer dizer, os interesses da classe dominante, no caso, seja por um golpe armado, no outro por um golpe midiático ou da justiça, vai prevalecer. Então, acho que é isso, na minha opinião. Professor, deixa eu lhe fazer, já que nós estamos falando de mídia, né, estamos aqui num importante veículo de comunicação, né, de mídia, embora não seja mídia comercial ou mídia corporativa, deixa eu remontar aqueles fatos que o senhor vivenciou e que eu conheço de história, que é o papel da mídia, né, da mídia então existente, no golpe, né, civil-militar ou empresarial-militar de 1964. Né? 10 anos antes, um pouco mais de 10 anos, 11 anos antes, Getúlio já tinha visto a importância da mídia e financia a criação do jornal Última Hora, né, já que ele não tinha apoio nos veículos de comunicação. O professor Paulo Mercadante, né, que era imortal junto com o senhor lá no PEN Clube, né, nós estamos aqui diante também de um imortal, né, não só do PEN Clube, mas como da Academia Carioca, né, de Letras, e professor, né, de alguns dos membros da Academia Brasileira de Letras. O Paulo Mercadante, num livro dele, Da Caserna à Redação, ele conta a história de como militares e a família Marinho, primeiro Irineu Marinho, depois Roberto Marinho, andaram juntos, os tenentes e os donos da Globo, essa empresa familiar, estiveram juntos em 22, em 24, em 27, 30, né, em 36, em 45, 54, 61 e 64. Né? Em 65 a Globo entra no ar, né, com dinheiro cedido, dinheiro emprestado pelo grupo Time, né, da Time Life. Nós podemos dizer que, assim como no presente momento, né, a mídia, né, e o capital, né, se uniram, né, para a descaracterização das instituições, dos papéis que elas devem desempenhar? Podemos sim. Continua, quer dizer, novamente, o contexto é o mesmo. Quanto à imprensa, é preciso que a gente também saiba o seguinte: o jornal, a ideologia do jornal é a ideologia do patrão. Quem domina, quer dizer, quem conduz o processo político, sociopolítico de uma empresa jornalística é a vontade do dono, né? Isso aí não há como negar. E aí nós vemos essa questão da Rede Globo. Aí há um outro fator muito que eu me recuso a compreender. Eles pegam os melhores profissionais e alguns deles com uma história à esquerda do processo político. Mas acontece que aí entra aquela coisa do profissional, tem que trabalhar e tal, mas aí é uma sabença popular, uma sabença bem popular, que diz que o uso do cachimbo faz a boca torta. Alguns desses jornalistas, e eu estou falando isso com toda clareza, com toda franqueza também, alguns jornalistas que se envolvem por sua capacidade, sua competência com essas grandes empresas jornalísticas acabam não digo aderindo, mas sendo muito bem comportados em presença do interesse do patrão. Obedecendo a linha editorial. Também. Com algumas camuflagens e tal. Então, é muito difícil a gente enfrentar esse problema quando o poder econômico é que decide, é que resolve. Em último, ver a imprensa nossa, que ainda tinha alguma ânsia ou alguma característica de neutralidade, mudou agora. Eu não vou citar nomes, mas nós temos um canal de televisão e um jornal,
que diário nosso do Rio, que mudaram de repente, eles estão numa nova linha, num novo encaminhamento. Eu me lembro até do jornal O Globo na época, em que um escritor, um poeta bastante conhecido, entregou, na época do golpe de 64, entregou uma lista de intelectuais comunistas. É uma lista esdrúxula, é uma lista onde há realmente comunistas, há socialistas e outros que apenas simpatizantes de esquerda. O jornal publicou em primeira página, numa edição escandalosa, né, a lista desses intelectuais que ficaram queimados, né, então, é muito difícil a gente enfrentar um processo desses. A imprensa alternativa não tem como ser distribuída, né, eficazmente. Não tem. Ela existe, ela resiste, mas nada disso quer dizer que é uma entrega, quer dizer uma rendição, não. A gente tem que resistir, tem que estar presente, mas é uma luta muito inglória, muito complexa. Aí o resultado, por exemplo, em relação, vamos ao momento aqui político brasileiro, essa coisa do Lula, eu não sou petista, não sou lulista, eu fui um dos que mais... Estou desde o início do PDT, no PDT estava, né? Esse PDT de hoje pessoalmente não me diz nada, me diz muito pouco. E eu fui do governo Brizola, ocupei alguns cargos nos dois governos, então eu estou muito à vontade para dizer que a mim, por exemplo, não de jeito nenhum me convence todo esse exagero em relação às supostas transgressões de Lula. Ora, o que o PT, rapidinho vou dizer, o que o PT fez é o que qualquer partido faria e faz, e só não está fazendo no momento, e que por exatamente ter outro partido fazendo, usou de todas as formas possíveis para deslocar aquele partido da cúpula do poder. Financiamento de campanha, né? Financiamento de campanha. Então, eu vejo o seguinte, esse processo todo está se repetindo. O doutor Ciro fez comparações com ontem, e essas comparações cabem, sim. Tudo isso está vindo à tona, e nós que vivemos os processos todos estamos também vendo um filme novamente. Professor Ivan e doutor Ciro, não muito tempo, num passado não muito... eu vi a TV Globo lançar, entendeu? E pedir desculpa ao povo brasileiro com relação a ter apoiado, foi um sábado, e mobilizou todo mundo, e eles fizeram um detalhado dizendo que estava pedindo desculpa ao povo brasileiro. Eles têm, logicamente, seus arquivos, isso, por a TV Globo ter apoiado o golpe de 64. Não sei se o senhor lembra disso. A TV Globo deu isso. Lembro bem. Lembra disso? Todo mundo. Acho que está difícil alguém lembrar isso. Talvez ela vá pedir desculpas também por hoje, né? Daqui a alguns anos, daqui a 20 anos, vai se desculpar por hoje. A 64, Rede Globo. Por ter apoiado a Revolução de 64. É verdade. Essa ficou uma manifestação. Mas ela então vai pedir novamente. Essa manifestação, agora o que eu estou... a gente chegou a 68 anos, eu estou começando a ficar um pouco... E com o lado da sua sabedoria, eu procuro estudar mais e puxar as coisas lá de trás também, para ser um pouquinho, para se atualizar também. E eu fico vendo, eu observo bem, que a posição do povo também, e de lado aí entra o lado da mídia. Vamos para Copacabana, fora não sei quem, não tinha aquela, bater panela. Quem está batendo panela hoje? Não? Tu lembra disso? Isso é verdade. Bater panela? Agora, todo mundo batia panela, vamos lá e tal. Hoje, o que fizeram Paulo, com o povo? Pois é, acontece um negócio, e isso é complicado, que você vê que nós estamos aí às vésperas da Copa, né? E não se vendem as camisas, as roupas verde e amarela, que é precisamente para não serem confundidos com aqueles que estavam batendo panela há algum tempo. Mas, professor Ivan, o senhor falou aqui da anistia em 79, que o senhor foi impedido de retornar aos quadros
do Exército. Aconteceu em algum momento da história do Brasil em que uma anistia não tenha incorporado aqueles que tenham sido excluídos? Porque o pessoal de 22 foi reincorporado em 30. Os integralistas da década de 30 também. Foram. Também. O Canabarro, né? Não foi houve. para a Europa, voltou depois da guerra, em 45 foi reintegrado como coronel. Tem algum momento da história Não. que anistia? No governo Juscelino, Vera Garça, Jacareacanga, nenhum deles deixou ficou afastado definitivamente. O meu caso, eu não apenas não voltei. Foram, todos não sofreram absolutamente nada no governo Juscelino. Então foram movimentos também mas em 64, quer dizer, o golpe de 64 foi muito longe, muito mais longe do que se pensa. Eu não só não fui reincorporado, como continuei sendo perseguido até 85. É preciso que eu não queria falar sobre o meu caso, porque é um caso assim meio à parte de enfrentamento, uma coisa horrível, não é até hoje. Então também que se diga isso. Houve esse filme, esse documentário sobre a bomba do Rio Centro, muito bonito, muito importante, do Silvio Darim, e mostrando o absurdo que foi. Até o coronel encarregado do inquérito era da minha turma, tiraram o coronel porque estava indo por um caminho que não interessava a eles e botaram outro companheiro que tinha sido colega em colégio militar, mas não da minha turma, que disse que a bomba tinha sido colocada no colo do sargento por comunistas. Pois bem, mas ninguém apurou aqueles caras em relação aos caras do Caco, com metralhadoras, com gás lacrimogênio, com fuzis, com aquela equipe toda. Claro que havia por detrás daquilo um comando militar, um comando dessa natureza, e ninguém apurou até hoje, e tudo ficou por isso mesmo. Então, para os nossos espectadores, o que foi aquele evento? Então, mas deixa eu só concluir. Então, nós fomos perseguidos, quer dizer, eu e a minha mulher, a Isis, nos 20 anos ela ficou proibida de prestar qualquer tipo de concurso, não pôde exercer a profissão de professora. A UERJ, o professor é doutor, é mestre, doutor, se formou em literatura, professor de literatura. Não foi assim, não. Meu agente, eu tinha um agente só para me seguir de noite, ou pelo menos eu tinha que, de 3 meses ao DOPS, dizer onde eu estava, que é para eles irem lá, se for selecionando para me tirarem do colégio ou da faculdade. Isso tudo eu conto até no livro. Mas, enfim, a UERJ, eu tive sorte, eu tive primeiro lugar geral na UERJ, e o meu agente chegou e disse: olha, o senhor tem muita sorte, porque eles não querem o senhor no meio estudantil, o senhor dando aula, porque o senhor não vai tirar o curso na UES, o senhor vai ficar, porque seria um escândalo muito grande alguém sair da prisão caçado e tirar um primeiro lugar no exame, e aí não compensa para a imagem da Revolução. Foi assim que eu consegui me formar. E depois as outras classificações todas, eu fui impedido está tudo no livro, eu cito ali as faculdades, todos os locais. Então foi uma perseguição durante 20 anos muito, muito braba mesmo, muito mesmo braba, e para mim e para isso. Então, a anistia, no nosso caso de 79, meu e dos outros, uma anistia parcial, restrita, e mais, aí sim, aí entra a outra parte da justiça também. Ela, além de ser restrita, foi uma anistia extremamente preconceituosa, no momento em que os oficiais tiveram anistia, os sargentos, as praças não tiveram. Daí chega 85, a grande anistia vai ampliar, Constituinte de 85, a Constituição de 88, ampla. Mentira. Nenhuma praça, nem cabo, sargento, nenhum mereceu qualquer tipo de anistia, nada. O que eles conseguiram e vêm conseguindo até hoje, os que sobrevivem, através da justiça, mas aí tem que lutar, não conseguiram, quer dizer, ela foi profundamente elitista também. Professor Ivan, ele chegou a general. Nós vamos precisar muitos mais programas, porque o senhor realmente é uma história do Brasil. Mas eu queria muito entrar no tema do nosso programa. O senhor é militar,
desde que nasceu. Quer dizer, o senhor verdade. com 10 anos de idade, o senhor já fazia Isso. Ordem Unida, já estava lá no Colégio Militar. Eu queria que o senhor 20 e tantos falasse para os anos. nossos telespectadores como é a formação do militar. O Maravilhosa. militar é formado para a Maravilhosa. guerra, o militar brasileiro. Que tipo de formação Bom, tem o aí- militar brasileiro? Primeiro é o seguinte, a carreira é belíssima, é uma carreira fundamental para principalmente num país como o nosso. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica desempenham tarefas extraordinárias no interior do Brasil, esse Brasil imenso. É muito bonito você estar assim no interior do Brasil à noitinha e ver os soldados caminhando para a escola regimental, né, dos regimentos, chegar a professorinha da cidade para alfabetizar os soldados que vêm lá de Erechim, Santo Ângelo, Juiz, Santa Rosa, os soldados, os alemães, entre aspas, né, os soldados alfabetizando para depois assinar o documento de reservista. Isso é alfabetização, eu estou citando a escola regimental. É muito importante você lembrar que as pontes, as estradas, as remoções as tarefas próprias da engenharia militar, por exemplo, no interior do Brasil, o socorro, os barcos da Amazônia, existe um navio até de atendimento médico permanente na Amazônia, o CAN, Correio Aéreo Nacional, olha, são tarefas extraordinárias. Agora, o que é imprescindíveis a um país como o Brasil? E eu era, sou até hoje um apaixonado pela carreira militar. Agora, há dois problemas. Um deles que se resolve, é possível resolver, o outro nem tanto. Existe no meio militar essa coisa do comando, do poder. Isso é um dado psicológico e que inevitavelmente o militar ele tem essa coisa do poder, do mando, da hierarquia. Sim, a hierarquia tem que ser fundamental, ela é fundamental na vida militar. Aí isso é tão assim, tão forte, que quando o militar se aposenta, chamado militar de pijama, tudo que ele deseja é manter de alguma forma esse poder. Por exemplo, ser síndico de prédio, ter o sargento porteiro e o cabo manobrista da garagem. Então, ele vai... E de alguma forma é uma coisa... E os espíritos mais agitados, com esse poder de comando, faz com que, não raro, pulem na frente e promovam algumas bravatas, como o Mourão da época. Aliás, eu acho que esse nome é um nome predestinado, né? Outros Mourão, o atual também é outro. Quer dizer, pula na frente e toma... Isso tudo isso é inevitável. Eu acredito que no meio da justiça também, desembargadores, juízes, haja essa coisa do poder. Mulheres sofrem com esse autoritarismo. Né? Talvez sofrem com esse autoritarismo. Então, acredito que também, mas isso é inevitável. A gente tem que torcer para que não haja, né, isso não suba muito as cabeças, as pessoas... isso é inevitável. Agora, o lado da educação, esse é que a gente, né, tem que ver. São colegas meus, etc. Muitos deles, a maioria, não tem posição política, não. É engano. A oficialidade jovem, não há. Houve naquela época do tenentismo, então, mas não há. É hierarquia. O que o comando decide segue. A maioria. Agora, a educação do militar é toda ela no sentido de ir descomandar, aprender e obedecer. Está lá na AMAN, na nossa AMAN, querida AMAN, no paredão da AMAN, do pátio da AMAN. Quer dizer, a formação do militar, ainda hoje, isso eu posso afirmar com tudo, documentalmente tudo, é a mesma de sempre. Os instrutores desses comandos de hoje são os instrutores que restaram da minha geração ou da geração seguinte. E os currículos são os mesmos. Os currículos são os mesmos, independentes do MEC. Independente de qualquer... Isso é um verdadeiro absurdo manter currículo. Por exemplo, você tem as instruções práticas, né? Práticas, e você tem as teóricas, digamos, humanas ou não. O que ocorre é que existe entre nós aqui, por carga semântica, existe uma divisão. Educação, instrução. Todo aquele que tem uma educação superior, uma educação, digamos, cumpriu as etapas educacionais, ele é um homem instruído. Mas nas Forças Armadas é o contrário, a prevalência é a instrução. Então tudo é instrução. A instrução, então haveria uma instrução educacional, vamos dizer assim, não é assim. Instrução
educativa, tudo é instrução. Então, o programa, os currículos, tudo constituem uma instrução, mais uma instrução dentro do modelo previsto das Forças Armadas. Nesse quadro de instrução, eu sou um professor de literatura, um escritor, né, membro de academia, né, de letras. Nesse espaço de instruções, tem espaço, por exemplo, para literatura? Não. Meu pai era coronel quando ele foi promovido a general na AMAN. Ele era figura importante no ensino do Colégio Militar. Quando ele foi para a AMAN, levou português e literatura para lá. A primeira coisa que aconteceu, como o colega dele, general, comandante da AMAN, tinha uma promessa. Puxa, estão reclamando aí, tá vendo que e tal. Você botou um comunista na lista dos livros e tal, adotados. Era o Graciliano Ramos. Meu pai tinha posto Vida Chega e brincou com um colega. Disse, o que é isso? Quer dizer, só dando um exemplo doméstico, o doméstico para um fato que é coisa. Não há. As humanas representam 13% do total das disciplinas dos currículos militares. Então não há esse espaço, não. E vou dizer mais, o Colégio Militar ainda os colégios militares abrem um pouquinho mais. Por quê? Porque também os colégios militares não mais agora, então muito mais agora, muito menos agora, não vão direto os alunos para as escolas militares, as AMANs da aeronáutica, da Marinha, AMAN do Exército. Não, ali vão engenheiros, médicos, vão para advogados. O colégio militar ainda tem alguma coisa mais da área de humanas, mas as preparatórias de cadetes, que são aquelas que trabalham com segundo grau, o colégio militar também é completo, mas que trabalham só no segundo grau e remetem os cadetes para a AMAN, ou para a Escola Aeronáutica, ou para a Naval, é instrução militar, predominantemente instrução militar. As humanas não têm quase espaço. Na própria AMAN eu estudei Direito, 6 meses. E fui juiz depois. Uma disciplina. O IME mantém justiça militar em tempo de paz. Então, no IME, então, humana não tem jeito. Humana não tem jeito. A humana não tem espaço. Agora, esse é um problema muito delicado. Esse tem jeito. A educação, as disciplinas de humanas, as disciplinas não propriamente praxis militares, teriam que ser reguladas pelo MEC. Aí teria que haver vai ser difícil conseguir, muito complicado, porque você na academia militar, inclusive, é uma coisa curiosíssima que eu vou revelar aqui. Os alunos do colégio militar, porque tinham um pouquinho mais de estrutura de humanas, um pouquinho mais de formação socio-humanística, eram vítimas de trotes brabíssimos na AMAN, muito mais brabos do que os outros que vinham da escola preparatória. O aluno do colégio militar era tido como paisano, vocês são paisanos. Era tão brabo isso que 3 colegas de turma desistiram da academia, da carreira, por causa dos trotes violentos. Quando eu me levantei no dia do aniversário da mãe, reclamei disso e denunciei o trote violento, porque até hoje em dia eu fico pensando que isso era um treinamento para hedionda prática da tortura. Não sei. Será que desumaniza? Será que é isso? O trote tem essa função de coisa, desumanizar? É verdade. Desumanizar o outro e possibilitar verdade. a preparação depois até para a tortura. Então isso aí sim, aí é uma coisa que isso é inadmissível. Tortura, assassinato, desaparecimento, essas barbaridades, e você vê que há preocupação hoje em justificar esse hábito hediondo, desumano, monstruoso da tortura. Você vê um candidato que está aí até razoavelmente em pesquisa, isso é uma anomalia. É uma anomalia isso. Esse indivíduo faz apologia da tortura, faz apologia da ditadura, homenageia o mestre da tortura das Forças Armadas. Isso me envergonha. As minhas Forças Armadas não pode existir convivendo com essa coisa. Isso aí é uma coisa... Professor, mas voltando à formação, à instrução, o militar, ele é formado, ele é instruído para o combate. Essa instrução
que é necessária, porque o homem precisa ser preparado para passar por essas dificuldades. Isso também não é um estimulador da tortura, porque há alguns exercícios preparatórios que são verdadeiras torturas contra o próprio militar. Que está alguns ali sendo exercícios instruído. são, realmente, doutor, são sim, doutor Ciro Darlan e doutor Damasceno. Existe isso sim, mas isso é inevitável. Esse é o lado que eu digo, essa coisa é inevitável. E agora, eu acho que nós podemos ver sob esse prisma uma atenuante. É que dificilmente os combates são assim, homem a homem, combate de heroísmo e de sacrifício, de enfrentamento. Hoje, até é horrível dizer isso, mas a tecnologia de combate hoje, a infantaria só entra quando a coisa está já tranquila, as áreas inimigas dizimadas e tal. Então também é uma barbaridade, porque você tem meios de destruir o outro sem esses confrontos. Talvez isso também atenue um pouco essa necessidade do enfrentamento direto, que é uma coisa, mas isso é inevitável, isso aí é inevitável. Agora, a educação do militar, colegas meus, é possível a gente intervir sim, é possível a gente conseguir um processo educacional distinto, diferente desse processo, tanto na AMAN, ESAO, ESEM, Escola de Comando, Estado-Maior do Exército. A Escola Superior de Guerra repete, de certa forma, tudo aquilo que os temas e os debates, as palestras, giram em torno dos mesmos temas que se desenvolvem na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, temas que eu digo teóricos, até que na época foi criado um órgão, não sei se lembram, chamado ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, para contrapor um pouco a existência da ESG, que atraía os civis também para os cursos nesse sentido. Agora, eu nunca entendi o nacionalismo das Forças Armadas brasileiras. É um nacionalismo que não funciona quando vem lá de cima, quando vem dos Yankees. Quer dizer, o intercâmbio com os Estados Unidos é um intercâmbio de irmãos, quando não pode haver isso. É isso que eu queria perguntar ao senhor. Um dos ensinamentos, eu fui militar também, durante 10 meses apenas, como recruta, né? Mas um dos ensinamentos mais veementes das Forças Armadas é a defesa da soberania nacional. Pois é, e agora? E agora, diante da venda que nós estamos vendo, a venda das riquezas do país, o entreguismo que está, a riqueza da Petrobras, o nosso petróleo, pré-sal, as nossas empresas mais importantes estão sendo doadas, entregues. E assim, eles em silêncio. E aí, que soberania, que defesa da soberania é essa? Isso é estarrecedor. E isso está no juramento do militar. Isso faz parte do compromisso do militar com o seu país. Não é a questão do fanismo, que existe um nacionalismo fascista, né? Todos esses grandes líderes, desde Salazar até os generais argentinos como Malvinas e Hitler e os generais da ditadura batiam no peito, eram todos eles nacionalistas. Mas existe um nacionalismo perigoso, mas existe um nacionalismo fraterno, né? Que é o que deve nos guiar, todos nós, um nacionalismo fraterno. E esse nacionalismo fraterno pode e deveria cobrir ou abarcar essa coisa da defesa da soberania nacional. Aí eu fico vendo, hoje no momento, eles entram, intervenção e pátria e não sei o quê, mas não, nada se faz. Mas o petróleo é entregue, o óbvio é entregue, a energia é entregue. Então, quer dizer, que soberania é essa que nós juramos, os militares têm que defender e não defendem e assistem passivamente a tudo isso? É uma vergonha, isso é uma vergonha. Não é ter um governo ilegítimo, ilegal também, não é só ilegítimo não. O governo Temer é um governo ilegal e ilegítimo e que não tem o menor compromisso com a identidade sociocultural brasileira e nem econômica brasileira. Você acharia hoje que os militares poderiam voltar? Não?
Não sei. Os clubes militares refletem bem o pensamento tradicionalista, conservador. As revistas dos clubes militares pregam uma certa ameaça, assim, uma espécie de alerta, de não cutuquem com vara curta e tal. Existem algumas bravatas no meio, sim. Mas outras, às vezes, têm fundamento, sim. Tudo é possível acontecer. Até isso. Entendeu? Até isso. Agora, vamos... O Paulo Marinho... Essa intervenção aqui no Rio de Janeiro... Essa sua pergunta... Essa intervenção aqui no Rio de Janeiro, através dos militares... Não, ela não é militar. Essa não é militar. Não. Ela foi decretada pelo presidente da República, que nomeou o general. E nomeou... Poderia ter nomeado um civil. Poderia e deveria. E deveria. O senhor aceitaria essa incumbência, se o senhor tivesse no lugar? O militar não é a velha coisa, a ordem não se discute, se cumpre. Eu já provei que não é bem assim, não, né? Porque no dia 1º, pelo contexto dominante, aqueles 500 e poucos estudantes tinham ido para o espaço. Então, como é que foi isso, professor? Tinham morrido. Conta pra gente, conta para os nossos espectadores esse evento no dia 1º de abril de 64. Não, no dia 1º eu era do regimento presidencial, do regimento Dragões da Independência. O meu comando o golpe estava em andamento, o pessoal que veio de Juiz de Fora estava acampado ali, acantonado ali no Maracanã, mas nós poderíamos ter evitado o golpe. O golpe foi um golpe muito fácil, poderia ter evitado, mas eu recebi uma ordem de ir ao Palácio Rangers de manhã, ver se o presidente, tudo em sigilo, né? O presidente ainda estava ali no palácio, ou se já tinha, mas o presidente já tinha ido embora, vou abreviar porque nós estamos com tempo curto. O presidente já tinha viajado para Brasília e dali eu iria assumir o comando do Ministério do Exército, que isso do Ministério da Guerra ali, do Campo de Santana, da Praça da República. Eu fui, o presidente já tinha ido embora, já tinha dito a frase: não quero derramamento de sangue. Isso influiu muito na não reação. Eu não quero, isso é hierarquia, o presidente é o comandante das Forças Armadas. Então, aí assumi o comando. Quando eu estou no comando da guarda, para garantir a ordem e cumprir a minha obrigação, a legalidade, eu já tinha mostrado que eu era contra o golpe no regimento, entrei a assumir. Daqui a pouco vem os sargentos e me avisam da catástrofe, da tragédia que estava acontecendo ali na Faculdade de Direito. Estudantes da Faculdade de Direito. Me contaram o que estava acontecendo. Os caras chegaram com metralha, os estudantes do lado de fora conclamando o exército do povo querendo, mas não pode haver golpe, um engano profundo, mas estavam fazendo aqueles movimentos, e quando esses caras chegaram atirando no povo, e estudantes se refugiaram, os que não estavam na sacada da faculdade, se refugiaram dentro da faculdade, eram estudantes da Faculdade de Direito, do CACO, da UNE e de outras faculdades também. Eles tinham vindo da UNE correndo, estavam todos lá, eram cerca de 500 e poucos estudantes, e o sargento veio dizer: olha, já jogaram gás lacrimogêneo dentro da faculdade e estão com as armas apontadas para o portão. Quem sair vai ser metralhado, e porque nós estávamos guarnecendo a Casa da Moeda, que é do lado da Faculdade de Direito. A Casa da Moeda do lado. Sim. Era a nossa guarnição do Exército. Os sargentos vieram me avisar, porque eu era comando daquela região toda. Aí peguei mais as pessoas, então pegamos nossas armas e nossos capacete de aço, aquelas coisas. Fomos rapidinho correndo lá. Quando cheguei lá, era essa cena. Os caras com as armas, jogando bomba lacrimogêneo. Com roupas civis. Os civis, todos civis, todos roupas civis. Metralhadoras INA, Thompson, tinham fuzis, eram 6 ou 7 combis, não me lembro, combis assim, eles todos aqui na frente, apontando para a porta da faculdade. Eu alertei uma vez, alertei duas, mas não tinha pressa, porque os caras estavam sufocados lá dentro. As janelas de vidro quebradas, já tinham jogado as granadas, tudo lá, os vidros quebrados. Custaram a fechar a porta, bobearam e jogaram também pela porta. Aí eu não vou dizer o que aconteceu, eles fugiram. Soube que eles se refugiaram lá no pronto-socorro. Aí eu entrei rápido com a minha equipe e fomos
Pô, eu encontrei essas moças todas que hoje são diretoras do Tortura Nunca Mais, estavam lá, Cecília Coimbra, Flora Abreu, a Vitória Grabois, o Walter Joaquim estava pulando a janela lá do alto, atrás do coisa. Quando eu cheguei, se ele pula, quebrava as duas pernas. Ele ia pular lá para... Ele conta essa história rindo, né? Ia pular para a Rádio MEC. Rádio MEC do outro lado. Mas o chão era assim, ele quebraria as duas pernas. Eu cheguei aquele... Gente caída nas escadas. Essas duas que eu citei. Pinto, né? Rádio MEC. Rádio MEC mesmo. Aí elas estão, o pessoal todo caído. Aí eu promovi a saída deles, tudo de 10 em 10, com as minhas tropas, para garantir a fuga deles. E quando eu voltei, já fui preso. E aí começou um martíriozinho de... Ali mesmo começou uma vida complicada para mim, né? E pronto, mas o tempo está... Mas o senhor salvou 500 e tantos alunos, né? Essa é uma história, hein? Então, queridos telespectadores, o Encontro com a Justiça, infelizmente, está acabando aqui. Essa enciclopédia, que é o professor Ivan Proença, inaugurando esse nosso programa aqui na TVC, TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Você terá a oportunidade de assistir esse programa em diversas vezes, porque esse é um programa histórico. Nós agradecemos aqui a sua participação, agradecemos a participação do jornalista Paulo Marinho, desembargador João Batista Damasceno, produção aqui do nosso Celso Goulart, e estaremos de volta em breve, da próxima semana, com um outro programa, Encontro com a Justiça. Boa noite.